Eu? Eu no quê? Graça e paz. Não, agora acho que entrou. Não, então. Boa noite. Boa noite. Agora a câmera tá melhor, amor. Ah, Comece. estamos ao vivo. Estamos ao vivo, Nítido. nítido. Já vou entrar aqui. Ok. Onde entra ao vivo aqui? Pronto. Entrei ao vivo? Pronto. Ok. Ótimo. Estamos com três câmeras aqui agora. Vamos começar. Boa noite, sejam bem-vindos à nossa série digital EJN Alphaville. Eu sou o Alexandre, essa é minha esposa Fernanda. Boa noite, graça e paz. Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar continuidade com o assunto Não se esqueça de quem você é. Nós estávamos comentando na última live sobre a identidade de ser matriarca e patriarca, né? Que a gente tinha comentado. Sim, assim, comentando sobre o que foi da Ruth, né, em termos de Noemi, né, que ela foi a sogra, vamos dizer, de certa forma, de Ruth, mas entender que Ruth foi fiel, né, no sentido de que o amor, a fidelidade, né, a ela, nos move também a entender hoje quem somos hoje em Cristo Jesus, né? Muitos que não compreendem esse mundo espiritual, a gente até falando sobre, na live passada, sobre quem somos nós, né? Mas o que faz diferença isso no mundo espiritual, até a gente comentou do nome, sobrenome no caso, né? No caso da Fernanda, que colocou o meu sobrenome. E até por questões na época do casamento, era uma correria, aí era uma burocracia para até mudar todas as documentações, então estava tudo para não colocar. Mas aí a gente vê que tem muita coisa que no mundo espiritual isso faz diferença, né? E quando Deus nos dirigiu a fazer o que é correto, para que a gente entenda, não só na minha vida, da Fernanda, mas ele mostrando num plano espiritual de que para que a gente possa batalhar a entender sobre várias situações de cada um, sobre os meus familiares, os familiares dela, da forma até de maldições, né? E aí a gente às vezes fala, mas para que mexer no passado? Para que mexer Hum, com essas coisas que possam complicar nossas vidas, né? E Fica assim, Deus. aí a gente vê que tem muita coisa que quando Deus nos dirige a rever coisas do passado, ele até fala que a gente deve uma nova criatura, mas as coisas passadas foram. Só que tem muita coisa que a gente possa entender o que foi, o que foi o nosso passado. Então, só para ter um começo daquilo que Deus está fazendo em nossa vida, até eu estava comentando com a Fernanda, né? É, resgatar um pouco dos meus familiares. Porque tanto minha prima como nós, né, no meu lado, né, foi chamado, né, chamado por Deus, todo mundo tem, Deus dá essa oportunidade de conhecer a Cristo, de conhecer esse lado espiritual que Deus possa nos transformar, nos dirigir, mas ao mesmo tempo, o que, que foi para mim? Quando Deus mostrou várias coisas de procurar quem foi os nossos antepassados, né? Porque a gente está buscando muito a questão de maldições, né, hereditárias, o que foi, o que aconteceu, porque situações estavam acontecendo e a gente não estava entendendo.
Mas Deus mostrou um outro lado, né? Um outro lado que até fui resgatar e minha mãe até comentou, uma coisa que ela até falou assim, porque poderia passar, eu falei, nem vou falar, mas ela falou, né? Que teve um começo de que a família do meu avô, que é a parte meus avós, que sendo pais da minha mãe, toda a família, vamos dizer, em parte do meu avô, vieram para o Brasil, tanto ele como os irmãos e parentes, né? Então não iria sobrar um descendente lá. Mas soube-se que um primo do meu avô, ele acabou ficando por lá, mas ele foi estudar fora até, e quando ele voltou para o Japão, soube que ele não iria voltar, mas quem que ele era? Ele era um missionário. Então, o que que a gente entende, né? Que esse amor, essa fidelidade que Deus dá através desse parente, a gente vê que tem um começo, que Deus dá essa oportunidade de estar nos chamando, mas ao mesmo tempo de estar nos chamando, ser escolhido, né? Ser escolhido para levar a palavra, o ID de Jesus, como foi um começo para ele, né? E às vezes poderia passar essa história e desapercebido, né? Mas Deus fez mostrar uma coisa, relembrar minha mãe, para que a gente possa entender que esse amor, essa fidelidade dada, né? De Deus estar honrando isso, para que a gente também, cada um, possa entender esse chamado, né? Ser o escolhido, levar a palavra, e até a gente ver tanto o lado dela também, da Fernanda, tem muita coisas dos antepassados dela, mas que Deus dá isso para a gente entender, por restaurar, por libertação, né? E como é difícil às vezes, né? Às vezes pode ser dolorido de um lado, né? Mas ao mesmo tempo a gente vê que Deus coloca toda a passagem, que apenas a Bíblia não é somente histórias contadas, né? A gente estava até aprendendo sobrenomes, né? Nomes que é dado pelas descendências, né? E aí, nesse entender, como é importante a gente saber a descendência, uma história dos nossos familiares, para que isso leve em honra a levar isso e prosperar, né? Não só nós, mas também toda a nossa descendência, né? Agradecendo sempre ao Senhor por essa oportunidade que Deus dá para a gente levar a palavra também, por uma questão de libertação de pessoas, né? De entender que às vezes a nossa história pode ser uma libertação de uma pessoa, um entendimento, uma cura, uma transformação na vida dela, né? De preencher às vezes um vazio que muita gente não entende, ou por coisas que aconteceram, e às vezes até tem questões de pessoas que falam, nossa, pai, isso aqui não é meu, parece que não é meu, eu estou sentindo isso. Então são situações que nos leva a entender que tem alguma coisa errada, que tem algo no mundo espiritual que a gente às vezes não entendemos, né? Mas que devemos sempre estar buscando isso para estar se revelando, né? E Deus também dando também essa oportunidade de a gente conhecer mais e mais, né? Esse plano, né? Certo? O que mais que você quer Certo. falar? Estava falando com o Alexandre, dando risada aqui, que a gente perde um pouco da nossa identidade quando a gente está no mundo. Um exemplo era eu não me encaixar no papel de mãe. Como assim? Quando você começa a obedecer às ordens que Deus dá à sua vida, você começa a relutar do velho homem que nós falamos na Bíblia. O que é o velho homem na Bíblia? O velho homem é aquela pessoa que não aceitou Cristo, que não tem o Espírito Santo na vida dele. Só que quem convence do pecado é o Espírito Santo. E você começa a ver que, como assim você é pecado? Como assim você não quer ser mãe? Né? Assumir o papel de mãe.
Então, para mim foi difícil eu assumir o papel de mãe, de estar cuidando, zelando pela casa, zelando pelos meus filhos, marido. Eu só queria trabalhar. A minha cabeça era: vamos trabalhar, vamos trabalhar. Trabalhar, esquece que é esposa, esquece que é mãe, só trabalhar. E quando Deus tocou isso no meu coração, mandou eu parar de trabalhar. Como assim? Para eu não ver na Bíblia, a gente fala sobre um dia, muitas pessoas conhecem na Bíblia a Jezabel. Para quem não conhece Jezabel, esse é um outro assunto, ela comandava a vida do marido e governava uma nação. É ela que comandava, não era o marido que comandava, é ela. E eu era essa Jezabel. Então, até eu entender que eu era essa Jezabel, foi difícil, porque como é que eu vou aceitar algo desse tipo? E quando Deus mostrou quem eu realmente era, que eu era filha de Deus, que eu não deveria estar sendo que nem uma Jezabel, então eu comecei a submeter o meu marido, submeter os meus filhos, comecei a cuidar deles, fazer as coisas da casa, cuidar melhor do meu marido, cuidar melhor dos meus filhos. Ainda estou aprendendo, tá? Mas, enfim, eh, eu voltei a trabalhar com uma direção também de Deus na nossa igreja, né? Nós falamos com o líder da igreja, da nossa igreja, o apóstolo José, e ele aconselhou eu estar voltando a ajudar o Alexandre. Então, isso é direção de Deus. Por isso, nada faça não sendo uma direção de Deus. Amém? Bem, Certo? certo. Então, não seja uma Jezabel, seja uma Ruth, seja uma Ruth, seja uma Noemi depois, às vezes você é uma sogra, então não seja amarga, seja amargurada, ingrata. Então, a gente precisa ter essa referência de Noemi como Ruth. Sim, quem sabe eu não seja essa Ruth, né? Eu quero ser mansa, né? Ou uma Esther, não é mesmo? Uma Débora da Bíblia. Mas aqui a gente está falando sobre Ruth, então que sejamos Ruth. É independente assim da situação que foi passado entre Noemi ali pela dor, tanto também pela Ruth, pela perda do marido no caso dela, entender que assim existe todo esse processo onde Deus está preparando a cada um para que também a história dela foi para também edificar, né, vidas de pessoas, né, de que independente da situação da dor que foi passado ali por elas, Deus honra ali no final, né, que é esperar no Senhor, buscar ao Senhor, sempre a gente está focado, mas isso aplicando para o nosso dia a dia hoje, né? A gente entende que às vezes você está passando por uma dor, um processo, mas Deus vai honrar você, né? Com, com essa espera que você está tendo, está buscando ao Senhor, né? E é isso Amém. que faz toda a diferença, né? Desse buscar ao Senhor. Amém. Amém. Vamos estar orando. Orar ao Senhor, agradecer ao Senhor por esse tempo. Pai querido, venha seu Santo Espírito, venha estar nos abençoando, nos guiando, como foi a tua palavra, como Ruth, né? Que possamos seguir, sim, Pai. Independente da dor que cada um está passando, independente, assim, da forma que é o processo de cada um, mas que o Senhor possa estar honrando, abençoando vidas, transformando, libertando, preenchendo, sim, às vezes vazio de pessoas que estão buscando uma restauração, uma palavra, mas que o Senhor possa nos usar como luz, né, Pai, nesse mundo tenebroso, como sal da terra, Senhor, que possa sim, Pai, transformar vidas, abençoando imensamente a cada um de nós. Colocamos nossas vidas, Senhor, nas tuas mãos. Cuide do nosso deitar, nosso sono. Capaz de Deus, a paz de Cristo esteja reinando na vida de cada um, Senhor. Que abençoe a todos que vão ver agora,
estão vendo ou que vão ver depois, que tenha o seu mover na vida de cada um. Ora, agradeço por esse tempo, em nome de Jesus. Amém. E aproveitando para estar convidando vocês para o nosso culto de domingo, às 9 horas e às 18h30 agora, que vai ser à tarde. Às vezes você quer dormir mais um pouquinho, né? E pegar um culto de tarde vai ser bênção para sua vida. Fica na Avenida Aruanã, 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Esse vídeo vai estar no Instagram, né? Se vocês quiserem uma oração, está na nossa bio, pedindo uma oração, né? Orientação, tem os pastores para estar orientando vocês. Ok? Deus abençoe a todos. Até semana que vem, Até semana que vem, se se Deus Deus quiser. quiser. Eu vou estar